Bom dia, amigo ouvinte, começando mais um programa Caminhos de Memória nesta quinta-feira. Este programa aqui é um programa de ação voluntária, repito, voluntária, ligado ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo, CEMEDARC Unifap. Meu nome é Renan Almeida, estou na presença do meu amigo de bancada, Lucas Maximin, e vamos ficar com você até meio-dia aí, perto da sua panela chiar. E Maximin, bom dia. Bom dia. Tudo certo, nada resolvido. Problemas técnicos. A gente está aqui hoje, né, com a presença do Vini Gonçalves e a gente espera aí que até o fim dessa transmissão o MC Super Choque consiga chegar aqui com a gente. No caso, hoje a gente chamou o nosso programa, né, de História e Música para Além da Teoria. Para quem não conhece, para quem não sabe, dia 25 de novembro é dia do músico. E... dia 25 de novembro é dia do músico. E a gente podia, né, como a gente colocou para além da teoria, a gente podia simplesmente elencar aqui, trazer 3, 4 músicos extremamente virtuosos e eruditos e estudados, mas a gente tem um trabalho de base aqui no Caminhos de Memória. Então pra gente é muito mais interessante dar visibilidade para quem tá produzindo de modo independente aqui no estado. Então... acho que a gente pode começar a passar a palavra pro Vini. Bom dia, Vini. Seu bom dia pros ouvintes. Bom dia. Opa. Bom dia, galera. Então, infelizmente, né, a gente tinha mais 2 convidados. A gente convidou o MC Super Choque, como eu disse, espero que ele possa chegar até o fim da transmissão. E a Jessie Abreu, que é uma artista pop aqui também do estado do Amapá, que tem um trabalho muito bacana e bem ativo. Infelizmente, ela não pôde estar aqui. Espero que ela esteja escutando esse programa. Então, assim, Vinícius, pra gente situar melhor o ouvinte e tudo, a gente queria que tu contasse um pouco da tua trajetória dentro da música, se apresentasse, né? Quem tu é, o que tu faz, aquelas perguntas, além de música, tu trabalha com o quê? Sim, sei como é. Então a gente queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, de como surgiu a ideia de ter um trabalho, de por que um trabalho solo, por que não uma banda e etc. Entendi. Começou assim, na verdade o trabalho dentro da música começou bem pequeno mesmo, quando eu tinha uns 11 anos, assim, porque meu pai, ele era músico e ele costumava tocar em bares, em casa de shows, e ele tocava de tudo. Aí chegou uma época, né, da vida que acontece, ele chegou a falecer. Quando ele faleceu, aqueles instrumentos ficaram por lá e tudo mais, e eu, durante muito tempo, eu não conseguia, sabe, o que eu vou fazer com esses instrumentos agora? Foi quando eu comecei a aprender um pouco mais, sabe, me concentrar mais nos instrumentos, eu comecei a fazer a minha própria musiquinha e tudo mais. E foi assim que começou. No começo, na verdade, eu fazia composições só pra mim mesmo, sabe? Mostrava pros amigos, nunca pensei em gravar e tudo mais. Só que as pessoas já sabiam minha música decorada, sabe? Eu nem tinha gravado ainda. E ficavam influenciando, sabe? Apoiando. Grava, Vini, grava. Manda pra mim áudio daquela música, eu quero tocar pra não sei quem. Aí foi quando deu a ideia, sabe? Eu vou gravar então. Foi quando eu gravei a primeira música e foi bem recebida pela galera. E eu fico bem feliz com isso. Eu queria até agradecer ao pessoal que apoia. Até a Jessie, a própria Jessie me apoiou. E pra quem não sabe, tenho só 19 anos, faço faculdade de letras. Além de trabalhar com música, também faço faculdade de letras e estamos seguindo aí. Então quer dizer que tu era aquele cara da rodinha que... Era o cara da rodinha. Ficava com violão lá e tinha umas composições que as meninas esperavam. Que a gente tava falando ainda agora antes de começar o programa, né? Era o cara da rodinha que andava com violão. Sim, o cara que leva o violão pra escola. Eu não era o cara que levava o violão pra escola porque eu não tinha violão. Justamente. Eu tinha, e quando eu tive, eu não tinha... E tu não ia pra escola? Às vezes. Assim, a gente vai e tal, pula o muro pra jogar Dota na Lan House, mas nada fora do padrão do estudante, né? E é interessante no programa de hoje, eu acho que faz parte, né, tanto da minha identidade quanto do Renan. Acho que o Renan também teve um trabalho de atuação bem mais profissional que a minha no ramo musical, então... Quebrando um pouco a rotina, eu queria que o Renan falasse um pouco da trajetória dele. No próximo bloco, que a gente tem umas coisas de gravação aqui também que é bem bacana. Cara, e vai lá, Renan. Você foi de surpresa.
Acho que todo músico é bem parecido, né? Eu, diferentemente do Vini, na minha família não tem nenhum músico, infelizmente foi só eu que dei esse azar. Que eu me lembro, eu só tenho um tio que toca um violão, mas ele toca umas 3 músicas, então... Eu lembro que eu sempre achei que eu ia ser um baterista, né? Quando eu era moleque, sabe quando tu acaba o sofá da mãe assim, batendo com baqueta? Eu era esse. Mas chegou até um certo ponto que comecei a me apaixonar por violão. Era só violão mesmo que eu pensava e eu ganhei meu primeiro violão Dia das Crianças com 12 anos de idade. Olha só que curioso, né? Dia das Crianças, um violão. Bom presente, né? Só que aí, depois do violão, sempre vem a guitarra, né? E eu lembro que era a época que tinha aquele jogo Guitar Hero, né? E vício aí, quando eu comecei a jogar Guitar Hero, eu falei, não, agora eu tenho que ir pra guitarra. E assim foi, cara. A gente foi entrando em banda de rock logo de primeira, quando todo guitarrista é banda de rock. E depois é noite, né? Bregão, guitarrada, calypso, lambada. E por aí vai, MPB. E é aquele artista bem brasileiro mesmo. Aquele músico bem brasileiro que é da noite mesmo, que tira aquele seus 70 reais ali de noite rapidinho e passa mais um mês pra... Não consegue juntar a renda, né? Então sempre tem que complementar. Inclusive tu falou sobre isso, né? Tu é músico, mas além disso tu é o quê? Isso é uma pergunta meio complicada porque muita gente não leva o músico como profissão, né? Sim. Acha que é só um hobby, um passatempo. Mas, infelizmente, como a música, principalmente assim... o músico, não a música, né? O músico, porque música todo mundo gosta. Todo mundo gosta de estar lá no barzinho tomando cerveja numa música. Mas o músico, ele é um pouquinho desvalorizado, então, querendo ou não, tu vai ter que correr atrás de uma renda para complementar. Apesar da dificuldade, música é uma profissão. Tu falaste sobre banda e tudo, eu também queria até ressaltar que faço trabalho independente, porque na verdade eu nunca tinha encontrado alguém, sabe, que me identificava e tudo mais. E às vezes já tinha tentado fazer banda, sabe? Só que sempre dá uma confusão. Banda é igual casamento. Sim, cara. Isso daí que costumava falar. É que nem casar com um monte de gente, tem várias opiniões e tudo. Só que parece que agora eu me firmei com uma banda aí. Tem projetos novos para mês que vem. O nome da banda, quem quiser procurar no Instagram, é Mosquitos. Mosquitos. É engraçado que ele falou, tô com uma banda aí, igual que a gente fala, tô com uma. Tô com um projeto aí. Tô com um projeto. Não, mas banda é complicado mesmo. A gente conversa e o Maximinha às vezes fala, a gente vai em algum evento e tem uma banda tocando, a gente olha assim, pô, que saudade, a gente olha um pro outro assim, que saudade, porque montar uma banda é complicado. Assim, massageando o ego, eu acho que na minha trajetória também não é muito diferente de vocês. Eu acho que quando eu era moleque, eu sempre tive uma referência assim, muito forte no heavy metal, principalmente no heavy metal brasileiro, sei lá, tipo, de uns 6 anos. E aí tu via, sei lá, clipe do Angra passando na televisão, e tu via o Kiko Loureiro tocando coisas que eu não consigo tocar numa velocidade que eu não consigo tocar até hoje. E isso é muito significativo, isso é muito visual. Eu lembro que eu tinha uma gaita só quando eu era moleque, eu tentava alguma coisa, não fluiu. Aí depois, já com uns 12 anos, eu participei de uma oficina na Acordes. Participei de uma oficina na Acordes de contrabaixo, de bateria, me identifiquei muito com a bateria, mas basicamente tu é pobre, tu tem uma casa pequena, tu não vai ter uma bateria lá dentro. Não vai rolar. Tu não tem nem orçamento, nem espaço físico. Então, acabei, sei lá, com 13 anos mais ou menos, 13 para 14 anos eu ganhei minha primeira guitarra. Eu tenho ela guardada em casa até hoje, de estimação, ali tá desmontado. Um dia pretendo dar uma restaurada, sempre tem aquele valor sentimental. A minha também. Com o primeiro instrumento, assim. Aí depois fui ensino médio, aí tipo, toco isso aqui, mas como é que funciona o efeito? Fui aprender sobre efeito de guitarra, fui ter a primeira banda de metal, moleque de 15, 16 anos gosta de ouvir música pesada, gosta de ouvir thrash metal. Aí junta com 4 mais 3 amigos e aí vira uma barulheira só e tipo, pra ti parece a coisa mais legal do mundo, mas quando tu pra olhar aquilo ali não fazia sentido nenhum. E não tem conhecimento de música, não estudei em conservatório nem nada. Isso que é diversão. Depois fui ter banda de heavy metal já em 2014, já saindo um pouco da música extrema, assim, da música pesada. E em 2015 eu acho que foi um marco pra mim, porque eu participei de um projeto social do Corpo de Bombeiros chamado Bombeiro Mirim Músico, que eu entrei como estudante, porque eu queria ter noção de teoria musical, nunca tinha estudado teoria.
E acabei ficando, né? Eu aprendi tudo que eu precisava aprender de teoria em um mês, e era musicalização de crianças e jovens em situação de risco social. Então eu acabava ajudando numa monitoria ali com a parte musical, e um monte de criança tocando flauta ao mesmo tempo numa sala, não recomendo pra ninguém, fazendo a mesma nota, assim. E aí esse projeto me acrescentou muito. Eu entrei na universidade, tive uma banda cover de Raimundos também, a Calango do Cerrado, que, assim, a gente não nadava na grana, né, mas, pô, dava pra fazer uma graça ali uma vez no mês. Comer uma pizza no final, assim. Tipo, é de lei. A gente fala, as pessoas pensam que a gente chora miséria, porque músico ganha pouco, mas, cara, às vezes eu digo que a gente tá pagando pra tá tocando, porque manutenção é caro, o material é caro, transporte, alimentação, e tudo isso não vai na ponta do lápis, no fim das contas. E hoje eu acho que eu sou um cara mais dos bastidores, assim, montei meu setup, montei meu equipamento, mas eu me interessei muito mais por produção musical, por entender efeitos, por entender time, por entender guitarra e tecnologia do que por tocar, né? Sim. Mas eu acredito que isso é igualmente importante. Acho que todo mundo aqui, pelo menos, toca guitarra, né? É curioso que a gente vê muitos guitarristas bons, mas que perdem oportunidades porque não sabem trabalhar, às vezes, com o equipamento que tem. E aí tu vai... E tu tem esse senso crítico de estar ali ao vivo, olhando o cara assim, tipo, pô, mano, esse cara toca muito bem, mas esse timbre de guitarra não tá legal. Isso aqui não tá funcionando. Ou então o cara tem um equipamento muito bom, mas não dá conta de lidar com isso e fala, pô, mano, esse cara tem... E, tipo, tu fica pensando, pô, eu faria um estrago com isso aqui. Sim. Exatamente. Eu ia me divertir até o fim dos dias. Toda a qualidade de som, assim, né, pra conseguir é bem difícil. Tem preço e tudo. Sim. E a estabilidade, musicalmente falando, é difícil conseguir, né? Se manter através da música. Por isso que eu acho o trabalho de vocês muito importante nesse programa e tal, porque vocês buscam o pessoal aqui em Macapá mesmo, ou então no Pará, pessoal da Zona Norte, pra divulgar, pra valorizar. Muitas vezes a gente não tem isso aqui, entendeu? Sim. A gente vai falar no próximo bloco. Puxar um rápido intervalo, Caminhos de Memória, voltamos em instantes. É isso aí. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, uma iniciativa voluntária do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo, Samedarc Unifap. Dizer também, a gente esqueceu no primeiro bloco, que você pode estar acompanhando a gente na nossa live no Facebook, Facebook/96.9 FM, aqui na sua rádio universitária. E hoje a gente está com que tema, Renan? Hoje a gente está com um tema muito interessante, que é música e história, e fazendo referência ao Dia do Músico que está chegando, com a presença do Vini Gonçalves e ainda esperando o MC Super Choque. Só antes de começar, eu esqueci de dar um aviso que tem o nosso Instagram, @Caminhos de Memória. Inclusive mandar um abraço para Brenda Zeni, que tá lá comentando e que tá na escuta. A primeira vez que a gente pensou em fazer um programa desse porte, que foi meio que a parte 1 desse, a Brenda tava aqui com a gente, o Tuga e o Luke. E aí a gente resolveu fazer esse 2.0 dando espaço para outros artistas, né? No intervalo você ouviu o single aqui do Vini, que chama Tua Dimensão. E partindo já para as pautas do segundo bloco, né? Conta pra gente, assim, como foi a gente tava conversando no intervalo, mas conta pro ouvinte, assim, como foi o teu processo, como são os teus processos de composição de letra, da questão instrumental, o que são tuas referências, no caso? E as referências? Tudo, né? Uhum. Como foi que teve a ideia? Não, vou gravar no estúdio tal, vou chamar fulano, ciclano, pra gravar comigo. Foi uma viagem, porque no início que eu comecei isso, eu fazia já uns bicos, na verdade, como músico, mas era cover, sabe, barzinho e tal, voz e violão. Foi assim que eu comecei, acho que muitos músicos começaram assim. Sim. Aí eu fui ganhando uma visibilidade, aquelas pessoas que já conheciam minha música antes de ter gravado, pediam pra tocar minha música, só que eu não tinha gravado, mas eles já conheciam. Foi isso que me deu, sabe, vontade de gravar. Pra eu gravar, no início eu não conhecia nada, não conhecia quem tocava, não conhecia onde gravar, como gravar. Tentei várias vezes gravar em casa, mas não é a mesma coisa, ainda mais pra quem não tem, sabe, ideia de como. E foi criando amizade. Quando tu vai tocando em eventos, bares, tu vai ganhando uma visibilidade. E essas pessoas, elas chegam até em ti pra saber, sabe?
Até pra te apoiar às vezes. Por exemplo, uma das bandas que me apoiaram no começo foi o vocalista da banda Calisto, o Ramon. Não sabia como é até como registrar as músicas eu não sabia. Foi quando ele deu uma ideia, olha, faz isso, faz aquilo, porque se tu gravar a música sem registrar, podem pegar essa música de ti e tudo mais. Perguntei pra ele também onde foi que ele gravou, ele me deu toda a dica e tudo mais, foi onde eu soube pra onde ir. Mas até então, até lá eu não sabia de nada mesmo. Eu só tocava por aí, sabe, com a esperança de alguma coisa acontecer do tipo. E outras bandas foram me incluindo, Cislop me incluiu, Indigentes me incluiu. Então, essas bandas de Macapá daqui, desde sempre tem me apoiado muito, e eu fico muito grato por isso, sabe? Mas, assim, a letra mesmo em si. Letra? Que tenta abordar nas letras, tem um... Porque, assim, eu tive uma banda aqui que chamava Autópsia, a pior banda de thrash metal da história do Brasil. Chamava Autópsia. Eu era o contrabaixista, era horrível, velho. E a gente, claro, a gente sabe que tem aquele tema alvo, né? Que era política, sim, enfim, questões sociais. E na tua música, assim, qual você tenta abordar? Eu dizer que justamente, né? É uma coisa que tá no próximo bloco, mas felizmente o Super Choque não pôde estar aqui. Sim. Mas não tem como, eu acho que isso precisa ficar muito claro. Eu acho que tudo é uma decisão política, mesmo em gêneros musicais como heavy metal, que tem uma pegada muito forte na literatura, no heavy metal, na música pesada, quase que de modo geral. Gêneros como o próprio punk rock ou o hip hop, o rap, no caso, que é o que o pessoal do Corre, que o Super Choque, Máfia Nortista, Relatos de Rua, o Zion, toda essa galera tá produzindo. A gente sente que quase que obrigatoriamente fala de realidade baseada no cotidiano. E a gente já enxerga que o próprio heavy metal, ou a própria música alternativa, ou o rock and roll de modo geral, nem sempre ele se mostra obrigatoriamente nesse compromisso. Isso tem gerado uma série de desinformações, né? De bandas que sempre tiveram uma mensagem talvez antissistêmica, ou como queiram chamar, e que, devido às atuais tensões políticas, né, que a gente quer falar mais no próximo bloco, acabam ficando, mas como assim? Não, cara, ele não música e política não se mistura, isso é balela, né? Se mistura. Mas sobre a tua letra, assim... Sim, eu acho que cada letra, cada músico tem alguns fazem com foco, alguns têm uma missão, mesmo que eles não saibam disso. Por exemplo, a diferença do meu trabalho para do Choque, do MC Super Choque, é bem diferente. Por exemplo, a música já meio romântica, mas fala sobre sentimentos. A do Choque fala sobre luta, sobre superação, sobre força. Entende? Eu acho que cada música é como se tivesse uma missão. Ou alguns, para fazer até um equilíbrio. Alguns falam sobre luta, outros falam sobre sentimentos, sabe? E aquilo dá faz um peso na balança que faz cada trabalho ser importante da sua forma, entende? Sim, inclusive se você pedir pra mim assim, escreve uma música sobre amor, eu não vou saber. Agora fala assim, vamos falar de política. Na hora do patrão. Eu gosto muito, assim, é uma referência pra mim, apesar das pessoas pensarem, tu gosta de metal, tu gosta de hardcore, mas também gosto muito de Fresno, cara. Justamente a Fresno é uma banda que surge no fim dos anos 90 e tal, com essa parada do movimento emo, e que hoje é uma parada meio post-rock, assim, meio orquestral até. E o próprio Lucas Silveira fala, naquela época, as tensões, os confrontos, os movimentos sociais, eles eram diferentes de hoje. Ele falou, então hoje você falar sobre sentimentos é quase que um privilégio. Do ponto de vista da música brasileira, né? Não tô dizendo que é errado, de modo algum, mas a gente tem vivido momentos tão difíceis de tudo, né? De cultura, de política, de educação. Então só o fato da gente estar aqui no rádio tratando desse tema, tratando sobre o Dia do Músico, sim, já é uma questão política, e tentar dar visibilidade justamente para algo que não é um hobby, é um ofício. Sim. É um ofício que não tem reconhecimento, não tem prestígio social quase que algum, e é quase que jogar na loteria. Tu pode lançar um single e pode funcionar, e pode não funcionar também. Tu pode ficar limitado a um conjunto restrito de pessoas
que vai conhecer teu trabalho e chega uma hora que tu começa a bater com a cabeça no teto. E isso é um grande problema, eu acho, principalmente no Amapá. E é justamente, acho que o nosso próximo ponto, que são os espaços de sociabilidade nesse cenário, assim. Se tu faz parte de algum coletivo, como é que tem sido a participação em festivais, se de repente tu já tem essa experiência de estar ali no bastidor, não necessariamente tocar. Só aquele negócio assim, vem que vamos. Vem que vamos, tipo, faça você mesmo, que a gente diz. E sim. também, como é que tu leva o teu trabalho, né? Se tu tem amigos que tocam contigo, que fazem esse backline, né? Fazem esse apoio, esse sideman que a gente chama no mercado musical. Como é que tem sido a tua agenda de trabalho na tua música? Entendi. Então, primeiro, eu queria até falar sobre especificamente de um projeto que existe, o Literar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um projeto de literatura e incentivo à caridade, sabe? Incentiva a leitura e a caridade. E esse projeto é um dos exemplos que me apoiam. Por exemplo, eles organizaram vários shows e a gente faz como se fosse atração e arrecadação de alimentos, sabe? Por exemplo, eu estou lá tocando, enquanto isso a gente está fazendo trabalho para projeto de caridade, para ajudar alguém, sabe? A gente está sempre na ativa. Inclusive, depois, no próximo bloco, eu posso dar a agenda de movimentos que estão prestes a acontecer. Sim, perfeito. Entendeu? Mas no caso, além, né, do Literar, que eu já tinha ouvido falar, não conhecia a fundo o projeto, pelo visto é muito bacana e importante, né? É importante ter esse posicionamento político, acho que não fazer arte pela arte, né? Mas com uma proposta, que é o caso que o Vini acabou de colocar pra gente. Acho que a gente faz um intervalinho e por favor, volta, então. Voltamos já. Solta fogo pela boca. Oi. E aí? Voltando com o programa Caminhos de Memória, aqui pela sua rádio universitária, 96.9 FM. Maximin, hoje a gente está com o tema música e história para além da teoria. Da teoria, como da teoria, é verdade. Teoria. Na presença do nosso amigo Vini Gonçalves. Sim. E MC Super Choque, que infelizmente não pode estar com a gente, mas tocou no intervalo. MC Super Choque, Bojack. Deu até um pouco de trabalho de escolher o som do Super Choque que ia tocar, porque toda vez que ele lança um trampo, a gente, quinta-feira, pode ter certeza. Fazer uma menção honrosa pra Brenda Zeni também, que sempre deu muito apoio pra gente. E que tá na escuta, né? E a gente tá esperando aí um som novo dela pra botar ao vivo. Assim que chegar, tá tocando. O Vini tava falando aqui pra gente da agenda do Literar, né? E é a terceira edição da campanha Um Dia Pra Fazer o Bem, que é no dia 8 de dezembro, na Floriano Peixoto, mesmo dia da Feirinha das Manas, inclusive. Sim. Onde os donativos serão arrecadados para as seguintes instituições: a Casa da Hospitalidade, a ONG Anjos Protetores, o auxílio a uma visita semestral ao Hospital da Criança, ação com moradores de rua, auxílio a famílias carentes. Serão arrecadados alimentos, brinquedos, materiais de higiene, livros literários e gibis. Para quem quiser saber mais, né, e mais informações, tem um contato aqui que é 984019781. Sim. Obrigado pela agenda, assim, Vini. E falar nesse terceiro bloco, né, que é justamente arte e política, posicionamento de confrontos, aproximações e distanciamentos. Atenção, militância. Atenção, militância. A gente queria saber justamente como é no teu cotidiano musical, né? Justamente isso das vezes a gente tem que estar ouvindo, pô, mas como assim? Tu é comunista, cara? Não é bem assim. E ter que estar explicando para as pessoas alguns desses conceitos. Porque tu não vai tocar em Cuba? Porque tu não vai para Cuba e tal. E como tu mesmo falou, mesmo não falando diretamente de política nas tuas composições, como é que tu enxerga isso? É assim, eu acho que todo músico, quando ele começa a ter uma visibilidade assim, ele não necessariamente precisa falar diretamente de política, mas ele pode usar essa voz que ele tem, essa influência, essa visibilidade para fazer alguma coisa sobre isso. Minha posição é que já todo mundo sabe, né? Militância. Mas você nunca rolou um vai pra Cuba, assim? Sempre rola. Inclusive, a gente tem receio de, por exemplo, todo mundo sabe, esse pessoal que vai contra o nosso governo atual,
que Desgoverno. desgoverno, desordem regressa, né? É, isso aí. Que rola como é que eu posso dizer assim, uma barreira. Por exemplo, tem apoiadores que são a favor desse desgoverno, entendeu? E a gente, até o pessoal da banda tem medo de sabe, opinar sobre isso. Porém, a gente não se cala nunca, entendeu? A gente não pode se calar sobre isso. Então, o que acontece? A gente se posiciona contra esse desgoverno e a gente acaba perdendo alguns apoios. Isso acho que sempre vai acontecer, mas acho que isso tem que acontecer, entendeu? Porque ao mesmo tempo que a gente perde esse apoio que não é tão bom assim, pelo fato sabe... Bastidores da rádio universitária. Sim. A gente vai ganhando apoio, sabe, do pessoal que tá do nosso lado. E isso é muito bacana. Inclusive eu já ouvi uma coisa muito curiosa, já que tu é contra o capitalismo, por que tu não toca de graça? Sim, tá. sim. Acho que, só fazer um comentário, acho que a gente faz direto sem intervalo agora, são 11h47 na sua manhã chuvosa, que impediu o MC Super Choque de estar aqui, mas nossa menção honrosa no intervalo aí foi devidamente dada. É justamente antes de entrar nessa questão de tocar de graça, que eu acho que é uma pauta de discussão muito pertinente. Sim. Pague o cover. É lei, inclusive. Só falar um pouco, né? Eu, como pesquisador em história, tô com um trabalho em andamento, espero concluí-lo o quanto antes possível, que é entender que pro uso de música como fonte histórica, como proposta didática, a gente precisa entender que existe uma história e música, e dentro dessa história e música existe uma história da música, sobre a música e para a música. Então, talvez seja interessante para quem atua principalmente na educação básica, onde é difícil você manter o foco de um estudante numa escola pública superlotada com 50 estudantes numa sala de aula onde você tem 9 turmas, e que é a realidade do professor. Às vezes é curioso você pegar de repente um determinado contexto histórico, todo mundo fala de ditadura, mas não necessariamente de ditadura militar, ou regime militar, ou como alguns chamam, Revolução Gloriosa 64, o conceito que você prefira. Isso é certo. Eu tenho o meu conceito no qual abordo o meu trabalho, e justamente tentar entender um pouco a nossa história até através da música, entender como os nossos artistas locais se posicionaram em momentos de conflito, como momentos de ditadura civil, militar, empresarial, cristã, heteronormativa, cisgênero, que existem todos esses conceitos empregados por trás desse período da história. E, de repente, talvez eu digo até, não levar o que a gente já conhece. A gente conhece o Geraldo Vandré, a gente conhece o Chico Buarque, a gente conhece o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Wilson Simonal. Foram artistas essenciais, né, em tudo isso. Sim. Com certeza, mas aqui no Amapá a gente também tem, né, nessa perspectiva local, a gente vai ter o Fernando Canto, a gente vai ter o Osmar Júnior, Sim. a gente vai ter o Grupo Pilão, Quarteto de Senzalas, Demais. Zé Miguel, Patrícia, que são artistas essenciais para você entender não só a nossa identidade, como esses contextos históricos. Então é mais no sentido de falar que também é bem possível, né, trabalhar com isso. Inclusive, assim, falando mais diretamente para quem é guitarrista, que geralmente ele vai dar valor ao guitarrista estrangeiro, né? Que são os virtuosos que a gente chama, esses slash. Não que isso seja errado, mas, por exemplo, a gente tem um ritmo que é guitarra do Pará, que mistura música caribenha com lambada, com ritmo calypso, onde Lute, né, com a zanqueirada. Exatamente, que é um ritmo que é um único ritmo brasileiro, digamos assim, que a guitarra é predominante, que a guitarra é o solo, que a gente tem o Aldo Senna, que é Aldo Senna, Mestre Vieira, Finés, Nelute, o próprio Chimbinha. E às vezes, o próprio Chimbinha, e às vezes o guitarrista, e o guitarrista, ele não olha pra esse porque ele quer olhar sempre pra fora. Não que isso seja errado, mas trazendo pra esse contexto mais do instrumental, é o único ritmo brasileiro que tem a guitarra como predominante. Sim. E que é o que dita, né, o solo. E às vezes ninguém para pra ouvir porque é regional. E porque não tem uma distorção no talo. Não tem aquela distorção no talo, mas assim. vai tocar. Mas falar um pouco dessa questão, eu falei que não tava aqui na pauta, mas é legal, né? Tocar de graça, né? Até que ponto? Acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez, tocou de graça.
Mas eu entendo, né? Vou começar, já que eu tô aqui no microfone. Eu entendo tocar de graça quando é uma coisa que não tem retorno. Quando não tem retorno algum ali, tu tá fazendo um favor pra um amigo, pra um tio, no churrasco lá do aniversário de 50 verdade, anos porque... da tia. Porque, de fato, tu não... Financeiramente, tu não vai receber nada. Tu vai ter que arcar com todo o investimento de produção. Então, eu entendo como tocar de graça. Agora, tu fazer um trabalho, como o Vini colocou aqui pra gente, um trabalho de caridade, um trabalho de compromisso social, que é uma coisa que infelizmente a gente vem sentindo muita falta dentro e fora da universidade, que é o que tem nos distanciado, inclusive. A universidade da sociedade civil é a ausência de trabalhos de retorno social, de trabalhos de base. E o teu trabalho, como tu colocou, é um pouco disso. Então, como é que funciona? Porque também tem a questão, no teu caso, tu é um artista autoral, que às vezes tu vai tocar num local privado, num bar, numa casa de show, que seja, e tu não pode tocar a tua própria música, tipo, como é que funciona contigo, assim? Assim, que nem sempre como tu disse, tocar de graça, não receber e tudo mais, só que nem sempre quando tu for tocar em algum lugar, tu vai receber dinheiro, pode receber outra coisa, inclusive divulgação e tudo mais. Por exemplo, esse trabalho com Literai, realmente, a gente não tira pra gente do que a gente consegue, a gente não tira pra gente, a gente só faz doações. Isso daí já é um avanço pra gente, entendeu? Não tem a ver com divulgação, não tem a ver com nada individual, é só pensando nas pessoas que precisam, até porque, sabe como é a nossa situação aqui em Macapá, né? Tá difícil e tudo mais, apesar de a gente ter apoio, também tem várias coisas que atrapalham. E eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, entendeu? Agora, sobre tocar por aí a minha música e tudo mais, eu tô começando agora, entendeu? Então, muitos lugares que eu vou tocar, realmente, como é trabalho, eles não tocam a minha música, entendeu? Eu não toco a minha própria música. Mas é assim que a gente vai ganhando visibilidade, sabe, cara? Sim, às vezes no meio do show ele indica, pô, cara, olha lá no YouTube. Sim, olha no YouTube, Spotify, Tua Dimensão, Vini. Inclusive tem um... Eu escutei uma composição de um colega nosso acadêmico, do Gabriel Chico, e eu fiquei impressionado. Sim, grande Gabriel Chico. Cara, a música é linda. Um dia. Tem gente que começa, né, de repente, aquela plaquinha Behringer clássica ligada no notebook, assim, com amplitude. Não, eu acho que ele botou pra tocar, pra gravar no celular, e a música é linda mesmo. Linda. Faz no Pro Tools aí. Mas, como a gente não fez intervalo, né, a gente vai pra parte final do programa, passar a palavra pro Renan. E antes de mais nada, né, das considerações, a gente sempre pede dos nossos convidados uma indicação. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, além do teu próprio single, né, que com certeza ouça no YouTube, Vini Gonçalves, Tua Dimensão, tá disponível no Spotify também. Todas as plataformas digitais, assim, como é que é? Todas as plataformas digitais. Sim. Deezer, Spotify, YouTube. Sim. Opa, então a gente começa com o Vini, né, tuas considerações, quiser mandar um abraço pra alguém, quiser falar um pouco da tua agenda de eventos, se existe, de repente, hoje é dia 21, se no fim de semana tu vai estar tocando em algum lugar, se no mês que vem, como é que tá a tua agenda, sim, a tua indicação e as tuas considerações. Primeiro quero agradecer a vocês, né, obrigado pelo reconhecimento, por lembrarem de mim e tudo mais, isso me faz me sentir valorizado. Acho que na verdade todos os artistas que vocês lembram aqui, que Macapá todo pode estar ouvindo agora, eles se sentem muito valorizados quando vocês entram em contato e tudo mais. E minha indicação é a música daqui. Tô cansado de ouvir, sabe, dizerem, Macapá não tem música boa e tudo mais, mas existe sim, cara. Existe música demais boa aqui. Muita. Inclusive, se você entrar no Spotify, clicar numa banda bem conhecida e antiga daqui, por exemplo, o Cislop, clique em Cislop, vai ter uma seleção de outros artistas lá, sabe? E eu acho que essa é uma indicação, sabe? Vão atrás, parem de dizer que não tem música boa aqui, parem de dizer que não tem escritores bons aqui. Aqui, na verdade, tem música boa demais e vocês não sabem o que estão perdendo. Acho que vocês têm que ir mais atrás. Se permitam conhecer coisas daqui do norte. Sim, inclusive deixar a indicação, a Brenda Zeni tem uma playlist no Spotify que chama Só Tucujus. Sério? Onde ela tá sempre, olha só que importante, ela tá sempre adicionando. Inclusive, eu acho que ela ainda tá acompanhando a gente, sim, ela tava acompanhando na live. Coloca o single do Vini lá, que é legal, cara. Tem música da Brenda, tem música da 1821, da Desiderare, da Jessie Abreu,
da Calixto, sabe? Aí vai. A Brenda tenta colocar pelo menos uma canção Sim. de cada artista daqui. E é um trabalho de base. Claro que não é todo mundo que tem acesso a uma plataforma de streaming como o Spotify, ao Deezer, mas para quem tem e tá aqui, eu acho que vale muito a pena. Justamente para Aproveite da melhor forma. Né? romper esse paradigma de que no Amapá não tem artista legal, Tem não demais. tem... E tem muita gente, não, acho que não só na Amapá, na Pará. música como na literatura. A própria Lara Tzi, da Desiderare, escreve poemas e a Paty Andrade também poetiza. Teatro, tudo tem. Sim. A Alana Tudo Miranda, assim. minha namorada, mandar um beijo pra ela. Inclusive, ela tem um conto publicado e escreve crônicas também. E faz ciência, né? Do curso de letras também, letras português lá do Bem Campo bacana. Santana. Mas dizer que a arte amapaense como um todo, ela precisa do seu reconhecimento, ela precisa do seu conhecer, na verdade. A gente sente uma carência muito grande nisso. Sim. Passar a bola pro sobre- Renan. Opa, pode Sobre mandar, agradecer e tudo mais, eu queria mandar um abraço pro pessoal que me apoiou mais de perto, que foi o pessoal da banda, o Marco, a mamãe, que tava comigo o tempo todo, minha mãe, Ana Rosa, mandar um beijo pra ela. A Fernanda, que esteve de perto me apoiando sempre, teve meu padrasto, até minha irmã, tipo, todo mundo tava me apoiando. Meus amigos muito perto, o Marcos, se eu falar o nome de todo mundo agora, cara, eu vou até chorar porque, nossa, velho, foi muito, eu não teria, sabe, chegado a nada se não fosse por eles, eles estavam o tempo todo lá. Às vezes eu não tava lá pra mim, mas eles estavam, sabe, me apoiando. Eles me divulgavam mais do que eu mesmo, e isso me deixa muito feliz. Obrigadão, Isso gente. é muito bacana. A Renan, suas Brenda só considerações? tá falando aqui que a playlist lá, também Tucujus, era da amiga dela chamada Drusa. Sim, tocava Pra no ela Drusa, administrar. na Drusa com a Hannah Paulino. Sim, exatamente. Excelentíssima Hannah Paulino. Tá, e só agradecer também de novo a presença do Vini, muito obrigado. Eu que agradeço. Lamentar a não presença do MC Super Choque. Mas a gente pode, Show de demais, repente, a gente pode. fazer com o Corre, né? Não só com o Super Choque, o Zion, Máfia Nortista, Sim. Relatos de Rua. Protagonista lançou o single ontem com a MCD também, do Maniva Venenosa. Maniva. E agradecer a todos os ouvintes, dizer que a música é muito importante, principalmente se você for ouvir Raul, se você for ouvir Belchior na época da ditadura e você... Inclusive eu vou deixar essa indicação, que é um canal chamado no YouTube chamado Canal Musicalia, onde ele tem uma playlist que ele faz a destrinchar a letra da música. E se você pegar essas músicas e levar para o contexto histórico, você vai aprender muito sobre como a música é importante na historiografia, né? Conta uma história de uma época. E agradecer o meu amigo Maximinho, o Ian da Sonoplastia. E semana que vem estamos de volta. Não esqueça que esse programa vai estar no nosso canal do YouTube, então vai lá, deixe seu like, se inscreva, ative a notificação. E vamos que a panela tá chiando e a RU já tá lotada. Sim, sobrou meu um minutinho aqui. Agradecer a audiência de todo mundo, principalmente dos nossos colegas de curso que têm dado cada vez mais visibilidade pro programa nessa temporada. Eu acho que isso é muito importante. Agradecer ao Vini por ter sido tão solícito com a gente. Assim como vocês dizem que vocês ficam felizes quando a gente bota a música de vocês pra ficar, a gente fica igualmente feliz quando vocês se mostram dispostos a estar aqui no debate. Só com mandar a gente. um beijo pra Kate, que ela tá na escuta. Eu ia ficar devendo, eu acho que... Rapaz. Beijo, Kate. E dizer que a gente também fica muito feliz de quando a gente entra em contato com uma pessoa que tá fora da nossa comunidade acadêmica, que tá fora do nosso ciclo, e tenta dar esse espaço para não historiadores, não ser um programa vinculado só à história. Sim. E isso é muito bacana. Então a gente fica igualmente feliz, né, quando vocês se mostram solícitos, como o Super Choque se mostrou, infelizmente, por uma condição climática, né? Nosso inverno amazônico impediu eles de estar raro, aqui. mas uma chuva, né? É raro, mas acontece. Agradecer a Jessie Abreu também, que tá no trabalho, não pôde vir aqui com a gente, mas ficou também igualmente feliz. Então acho que o Caminho de Memória, enquanto o Renan e eu estivermos aqui, a gente sempre vai estar fazendo essa via de mão dupla, de valorizar o que é nosso. Isso vai fazendo né? uma conexão, sabe? Por exemplo, eu moro aqui no Amapá desde criança, mas eu sou paraense, então vivo indo pra lá, sabe? E isso vai conectando vários lugares e tudo mais. Todo mundo Acho tem um que todo parente mundo tem no um Pará. parente no Pará. Sim. Mas só pra fechar mesmo, dizer que semana que vem, pra galera da comunidade aqui de História,
vai ter o 5º encontro de discentes em História com o tema Discentes de História e Formação Docente. Galera 2016.1 aí tá fazendo, é sempre a turma formando aí que faz. Mandar um salve pro Ítalo, que já esteve aqui com a gente, Jonathan. Mandar um salve pro meu irmão também, que tá ali na live agora que me vê. Pô, que Meu massa. irmão Igor. Dizer Lá de que, Porto Alegre. Dizer que dia 22, agora sexta-feira, com cover de R$3 ali, R$3 no Scorpio, vai ter o Trio Canícula Blues, que eu ainda não tive a oportunidade de prestigiar, mas num estado em que pouco se fala de blues e mesmo não sendo um gênero musical marcante na nossa identidade, com certeza Tem bons guitarristas de blues. fazer blues no Amapá não é como fazer blues no Mississippi, digamos assim. O próprio... Eu gosto do Arthur Menezes, que é um guitarrista de blues lá do Ceará, que ele fala, ele mora nos Estados Unidos, ele falou justamente isso: o jeito que eu toco o blues no Ceará não é o jeito que se toca em São Paulo, não é o jeito que se toca no Texas, não é o jeito que se toca em Chicago. Então, acho que é importante também dizer que o pessoal da diversidade religiosa já tá aqui na cabine, já estamos concluindo. Dizer também que daqui 2 semanas, 4, 5, 6 de dezembro, vai ter o 2º encontro de ensino de História, do Prof. História. E, no mais, agradecer a sua audiência, agradecer mais uma vez a presença do Vini. Ouçam Tua Dimensão em todas as plataformas digitais, só procurar lá, Vini Gonçalves, já aparece como sugestão do YouTube, Tua Dimensão. E, no mais, o nosso muito obrigado e até a próxima.